Nós temos o prazer de estar recepcionando no nosso enfoque regional, neste segundo bloco, pela primeira vez nos estúdios da TV Prevê, o médico Arthur Chioro, que é ministro da Saúde, que nos honra com a sua presença na sua passagem por Bauru, no dia em que foi feito um termo de compromisso firmado com a Prefeitura e o Ministério da Saúde para que Bauru fosse contemplada com um curso superior de medicina. Ministro, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios, até porque, como uma televisão educativa, nada melhor do que um canal como este para anunciar um curso superior numa cidade da importância e da magnitude como é Bauru, uma das mais importantes cidades do estado de São Paulo e que ainda não tinha sido contemplado com esse tipo de curso. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Eu é que agradeço a oportunidade, aproveito para abraçá-lo, abraçar todos os seus telespectadores, não só de Bauru, mas da região. Eu sei que você tem uma grande audiência e eu estou muito feliz, trago o abraço não só da presidenta Dilma, mas também do nosso ministro da Educação, José Henrique Paim, que é parceiro na concretização desse sonho, e feliz demais por participar nesse momento da solenidade que formaliza a entrada de Bauru entre uma das 39 cidades brasileiras que não tem faculdade de medicina e que passam agora a ser contempladas com a autorização para que seja iniciado um curso de medicina aqui na cidade. É importante porque 205 cidades que não têm faculdade de medicina, que tem mais de 70 mil habitantes, que eram os dois primeiros critérios para a escolha das faculdades, manifestaram interesse. 154 cidades apresentaram propostas efetivas de implantação do curso e 39 foram selecionadas pela comissão de especialistas do MEC, formado por professores das universidades independentes, que tiveram, inclusive, aqui na cidade, avaliando as condições oferecidas pelo município de Bauru, pela rede de saúde de Bauru, e identificaram esta cidade como uma das cidades que, a partir do ano que vem, terão início de atividades de um curso de medicina. Talvez, ministro, o senhor ainda não tivesse nascido quando Bauru já reivindicava seu curso de medicina. E naquela época anterior ao seu nascimento, Bauru já tinha mais de 100 mil habitantes, com certeza. Olha só, isso é importante, porque ao mesmo tempo a gente vê cidades, inclusive menores. Eu fiz a minha residência na Faculdade de Medicina de Botucatu. Aliás, fui calouro do atual secretário aqui, Fernando Monte, que foi meu colega de residência em Botucatu. E na época, Botucatu tinha 110 mil habitantes. Santos tem, que é a minha cidade, eu sou de Santos, tem 440 mil habitantes, tem 2 faculdades. Marília é uma cidade de um porte menor do que a cidade de Bauru e tem 2 faculdades. Ribeirão Preto tem 3, Campinas tem 3. Por que Bauru, uma cidade que já abriga a Universidade de São Paulo, a USP, com uma das maiores, melhores faculdades de odontologia da América Latina, que tem aqui campus da Unesp, por que ela não pode ser contemplada como uma faculdade de medicina que vai beneficiar não só a cidade de Bauru, mas toda a região? Então é isso que, através do programa Mais Médicos para o Brasil, tem muita gente que acha que o Mais Médicos é apenas trazer médicos para trabalharem nos postos de saúde. Não é. É também trazer médicos de maneira importante, de maneira emergencial, porque a população que depende do SUS não podia ficar sem atendimento. São 50 milhões de brasileiros hoje atendidos por mais de 14.400 médicos brasileiros, estrangeiros, de várias nacionalidades, inclusive os cubanos, que estão neste esforço de garantir atendimento básico. Mas nós precisávamos também melhorar a infraestrutura das unidades, para isso estamos reformando, construindo e ampliando 26 mil unidades em todo o Brasil, inclusive aqui no estado de São Paulo, inclusive aqui na cidade de Bauru, em parceria com a prefeitura, com esse prefeito que é super parceiro do governo federal. Mas a ação mais estruturante prevista no programa Mais Médico é a abertura de 11.500 novas vagas de medicina, dando prioridade para as cidades do interior, das cidades com condições de receber uma boa faculdade de medicina, que dê uma formação de qualidade para o futuro médico, mas, acima de tudo, cidades que não contavam com essa dádiva que é ter uma faculdade de medicina. E, portanto, Bauru passa a ser, em muito breve já começam as aulas. Nós vamos agora para o edital que o MEC vai publicar nas próximas semanas para a escolha da instituição de ensino superior privada que vai abrir o curso.
Depois entra a fase de realização do vestibular e ou em março ou em agosto do ano que vem, porque sempre as aulas têm que começar no início do ano letivo, ou em março ou em agosto de 2015, já teremos o início das aulas da Faculdade de Medicina de Bauru, uma realidade na cidade e para a região. Bom, eu pergunto o seguinte, o ministro, qual é a participação da Prefeitura e por que o município de Bauru foi contemplado como uma universidade, uma faculdade, um curso de medicina particular, sendo que a cidade reivindicava um curso público, quer seja do Estado, quer seja da União, mas que fosse uma faculdade, um curso superior gratuito para aqueles que eventualmente aqui vierem estudar. Olha, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque quando foi lançado o Programa Mais Médicos, dessas 11.500 vagas, sem contar de Bauru e desses outros 38 municípios, o MEC já autorizou 4.400 vagas. Mais de um terço no Norte e no Nordeste, e uma parte considerável, quase 2.000, metade dessas vagas, em universidades públicas. Mas o MEC conclamou, convocou tanto as universidades federais como as unidades públicas estaduais, como é o caso da USP, da Unesp, da Unicamp, e também as universidades municipais, porque existem algumas no Brasil, para que tomassem a iniciativa e deu prioridade sempre, em primeiro lugar, à expansão dos cursos públicos. Infelizmente, não houve um número de resposta adequada no estado de São Paulo da abertura de vagas nas instituições públicas. Me parece que é absolutamente lógico, e a abertura da faculdade privada, é bom que se diga, não impede que nem a USP, nem a Unesp possam abrir um curso de medicina aqui, não é certo? Bauru comporta duas faculdades, em particular, se a segunda faculdade for uma universidade pública. E com a qualidade que a Faculdade de Odontologia tem, com a qualidade da USP, com a qualidade dos cursos da Unesp, me parece que é decisivo que esse movimento também seja feito. Naturalmente, ele depende de uma decisão do governo do estado e das próprias universidades que têm autonomia para decidir se vão ou não vão abrir o curso. Agora, nós não podíamos esperar o movimento das universidades públicas, nem obrigá-las a abrir os cursos e, portanto, a decisão do governo da presidenta Dilma foi conclamar as instituições de ensino privado a abrirem o curso. E aí eu quero responder aonde que a prefeitura de Bauru entra. Até então, a instituição privada preparava a proposta do curso, construía lá o hospital-escola, entrava com o projeto para apreciação no Ministério da Educação, e aí era concedido ou não, o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Saúde tinha que aprovar a proposta. Agora é diferente. O governo federal identificou quais são as cidades que precisam, podem e devem ter uma faculdade de medicina. É o caso de Bauru. Aí ele lança um edital chamando as instituições privadas, inclusive as que já atuam aqui, para que concorram para a abertura da faculdade. E olha que interessante. Ela faz com que essa instituição, primeiro, apresente uma proposta de curso que seja voltada às necessidades da saúde da população, para formar médicos generalistas, médicos que sejam humanistas, que possam, de fato, atender com qualidade a população da nossa região. Em segundo lugar, a universidade tem que apresentar um plano de formação de docentes. E é claro que ela vai usar muitos profissionais, muitos médicos, muitos enfermeiros, muitos profissionais que já atuam na cidade, dando a oportunidade de que passem a ser professores também da Faculdade de Medicina. Em terceiro lugar, a prefeitura coloca a sua rede à disposição, porque a ideia, inclusive, é que esses alunos aprendam utilizando a rede do SUS, os postos de saúde, as UPAs, os CAPs, os hospitais, tanto municipal como estadual, enfim, a rede do SUS existente. Certo? E a universidade que ganhar o direito de abrir o curso vai ter que dar uma contrapartida de melhoria na estrutura da prefeitura, seja na formação do seu pessoal, seja na melhoria da ambiência, da estrutura física. E olha que interessante, um dos critérios mais importantes para escolher quem vai ser a universidade que vai abrir o curso em Bauru é a quantidade de bolsas que ela fornecerá para o ProUni, para que o aluno carente, o aluno cotista, o aluno negro, tá certo? Que vem do Enem, tem a possibilidade de ter acesso. Ou seja, muito embora a universidade seja privada, tanto pelo FIES como pela Universidade para Todos, criado pela presidenta Dilma, nós teremos a oportunidade de ter o acesso do aluno carente, do filho trabalhador. Eu quero te contar uma coisa que eu acho que é importante. Eu sou professor de medicina há 26 anos, na Faculdade de Medicina e mais recentemente na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp.
Eu, em 26 anos de docência, eu nunca tive um aluno negro. Nunca tive um aluno negro. Eu tive 4 alunos em 26 anos de experiência como professor que vêm são filhos de classe trabalhadora. 2 de metalúrgicos e 2 de portuários lá em Santos. Ou seja, nós temos um recorte hoje, quase que uma barreira que impede que o aluno, que filho do trabalhador, que mora na periferia, que estudou na escola pública, consiga chegar ao curso de medicina e depois cursá-lo. É um curso que demora 6 anos, dedicação integral, tá certo? Porque já tem aula tanto de manhã como à tarde, a partir do 3º ano já começa a ter plantão, raramente consegue trabalhar ao mesmo tempo para ajudar a se sustentar. Portanto, é um investimento que o Brasil precisa. O programa Mais Médicos veio para mudar essa situação estruturalmente. Os resultados só serão percebidos na próxima década, porque nós demoramos 6 anos para formar, mais 2 a 4 anos na residência, mas hoje o Brasil tem uma agenda estratégica central para enfrentar a falta de médicos que nós observamos em todos os cantos do país, para fazer com que na próxima década isso vire uma história do passado, mas construída aqui no presente. Nesses critérios que serão colocados para a escolha da faculdade ou da universidade ou do grupo educacional que vai ter este curso de medicina aqui, eu pergunto ao senhor, está priorizado, por exemplo, quem tem já um campus instalado na cidade, ou até mesmo a sede na cidade, ou isso não é preponderante neste edital? Não é dado prioridade, mas como um dos itens do edital é ter uma infraestrutura local, com laboratórios, e na casa da medicina, laboratório de não só sala de aula, mas laboratório de anatomia, de patologia, de histologia, enfim, toda a estrutura. Apesar de usar fortemente a rede da prefeitura, do estado, certo? O curso terá que ter uma estrutura local, ou seja, uma capacidade de formação nas áreas básicas, principalmente, bastante adequada. E, portanto, é natural que as instituições já estabelecidas na região, certo? Não tenham que arcar com os custos desse tipo de investimento. Ela ofereça a estrutura já existente. Até porque nós sabemos que muitas das instituições ocupam principalmente o período noturno para oferecimento da sua estrutura. E poderão fazer uma co-utilização da estrutura já existente. Até porque se não for esta prioridade dada nessa situação, fugirá completamente a capacidade daqueles prazos que anteriormente o senhor mencionou. Porque construir, claro que com toda a modernidade, com uma quantidade de gente que pode trabalhar, ainda assim ficaria quase que impossível a manutenção desses prazos que anteriormente o senhor citou. Eu não tenho dúvida nenhuma, o teu raciocínio é absolutamente correto, tá certo? Agora, como se trata de um edital público, ele não pode ter um cerceamento de outras instituições que venham de fora e que tenham interesse. Agora, nós precisamos levar em consideração que, ao mesmo tempo, 39 municípios importantes do país, eu vou dar exemplos aqui de São Paulo, Araçatuba, Bauru, Limeira, Piracicaba, Araras, Rio Claro, São Bernardo, Guarulhos, Guarujá, Cubatão, são 14, não os lembrei todos, mas lembrei uma parte. Eu vou dizer, tem uma outra cidade que o senhor não deve ter citado, qual? Que pelo menos eles estão comemorando, e tem muita gente que assiste a televisão lá nessa cidade, é Jaú. Jaú, opa, também será contemplado. Também será contemplado. Então, o que acontece? Eu acredito que, com tantos processos ocorrendo simultaneamente, haverá uma tendência, tá certo, das universidades estabelecidas na cidade ou na região terem a capacidade de apresentar uma proposta mais adequada. Mas, enfim, nós não podemos dar de antemão que uma faculdade, uma universidade privada local será vencedora. Afinal de contas, se tratará de um certame em que haverá efetivamente concorrência. Nós só queremos que ele esteja finalizado até o final do ano, para que haja o vestibular, tá certo? E a partir daí, com a autorização do MEC, o início efetivo das aulas do curso de medicina, seja em março, seja em agosto, no segundo semestre do ano que vem, mas que haja a possibilidade de Bauru ter o mais rápido possível o início das atividades da Faculdade de Medicina de Bauru. Bom, o senhor disse que isso e a de Jaú também, né? Pois é. É bom lembrar, o senhor falar, porque senão o telespectador de Jaú que nos acompanha vai ficar aí tremendamente frustrado. Mas eu pergunto ao senhor agora, o ministro,
O senhor disse que esses cursos estão sendo atrelados às necessidades em função até do que aconteceu com o programa Mais Médico. Que avaliação o senhor dá hoje, depois de praticamente um ano já em vigor, esse programa e os resultados deste programa Mais Médico? Olha, os resultados são excepcionais. Não só essa é a avaliação do Ministério da Saúde, mas é a avaliação dos prefeitos, dos secretários municipais de saúde, e a Universidade Federal de Minas Gerais fez uma pesquisa em mais de 2.000 municípios que têm o Mais Médico espalhados, uma amostra bem científica, e mostra que 95% da população atendida pelo Mais Médico está muito satisfeita ou satisfeita. Que o grau de expectativa, ou seja, de atingimento da expectativa, é muito superior ao que a população esperava. A mesma coisa acontece com os enfermeiros, os dentistas, os agentes comunitários de saúde, mesmo os médicos que já atuavam sozinhos nos postos de saúde, que passaram a ter agora o reforço dos colegas do Mais Médicos. A diminuição do número de encaminhamentos desnecessário para UPAs, para os hospitais, é da ordem de 21%, em alguns estados maior do que isso. O aumento do número de consultas médicas realizadas por mês é na ordem de 5 milhões de consultas mês em todo o país, tratando melhor hipertensos, diabéticos, fazendo mais qualificadamente o pré-natal, o atendimento às crianças, às pessoas que têm doenças respiratórias. Ou seja, os resultados mais importantes do Mais Médico, o impacto sobre os indicadores de saúde, ainda será medido nos próximos meses, nos próximos anos. Mas há uma ampla satisfação. Eu diria a você e aos seus telespectadores que pela primeira vez em 26 anos de existência do SUS, nós estamos podendo experimentar no Brasil a experiência de ter atendimento básico à saúde, que resolve 80% dos motivos que levam alguém a procurar serviço de saúde, em todo o país, nas aldeias indígenas, na população ribeirinha que vive nas florestas, no sertão nordestino, aqui no Vale do Ribeira, em São Paulo, onde tem uma população muito empobrecida, nos pequenos municípios, mas também na periferia de grandes cidades, das capitais, das regiões metropolitanas, ou em cidades como, por exemplo, Bauru e a região, que passam a se beneficiar com o programa Mais Médicos. É um passo gigantesco que nós estamos dando na organização do nosso sistema. Temos muito o que fazer. Muito se questionou a vinda desses médicos, principalmente dos cubanos que vieram para esse programa. Eu pergunto ao senhor, esses médicos estão sendo avaliados pelo seu trabalho. Para falar que a população gosta, isso é inegável, viu, ministro? Isso, o feedback, eu dou para o senhor jornalisticamente. Qualquer pessoa que não tem médico e vai a e é atendido por um médico, quer seja da China, quer seja de Portugal ou de Cuba, ele fica feliz, porque pelo menos ele sai com uma receita e uma expectativa de cura ou de melhora. Agora, o conteúdo profissional foi muito questionado pelo CRM, do qual o senhor também faz parte. Eu pergunto, existe uma avaliação desses médicos que estão trabalhando no programa para saber a qualidade técnica desse atendimento? Cada 10 médicos do Mais Médico, ele é supervisionado por um médico brasileiro vinculado a um serviço de ensino. Cada 100 médicos do Mais Médicos, ele é acompanhado por um tutor médico profissional de uma das universidades federais que participam da Universidade Aberta do SUS. Esse acompanhamento é feito. Agora, eu quero aproveitar respeitosamente, só para fazer uma discordância pequena da sua avaliação. Todas as pessoas ficam muito satisfeitas quando conseguem ir ao médico e ter uma receita. Mas o que os profissionais dos Mais Médicos estão proporcionando à população carente do Brasil, a 50 milhões de brasileiros que viviam nas periferias e que não tinham acesso ao atendimento médico, é mais do que uma receita. É poderem ser olhados dos olhos, serem tocados, poder dialogar com o médico, ter alguém que cuide de maneira humanizada e qualificada. A pesquisa que nós temos mostra isso. É mais do que ter acesso. É ter acesso e ter um atendimento de qualidade. E isso faz toda a diferença. Quando se fazem pesquisas de avaliação do SUS ou da área privada, a população brasileira, inclusive da saúde suplementar, dos planos de saúde, a população brasileira reclama muito que quer um atendimento mais humanizado, mais respeitoso, mais individualizado, mais singular. E eu precisaria, até por uma questão de honestidade, destacar que nós estamos vivendo isso. Tanto que essa experiência tecnicamente competente, ou seja, são médicos portugueses, argentinos, uruguaios, venezuelanos, mexicanos, americanos, russos e principalmente cubanos que vieram ajudar aqui no Brasil, mas são fundamentalmente médicos numa aldeia indígena ou na periferia de Bauru que está atendendo com muita qualidade,
com muito respeito à população pobre que depende do SUS. E isso está fazendo toda a diferença no programa Mais Médicos. Eu pergunto agora ao senhor, existe um programa do governo federal que instalou UPAs em várias cidades do país inteiro. E nós temos recebido diversas reclamações de muitos municípios sobre este programa do governo, até pelo suporte que o governo federal transferiu para os municípios o atendimento. Bauru, por exemplo, passa por um momento delicadíssimo, ou seja, a falta de atendimento médico nessas unidades. Eu pergunto ao senhor, esses médicos também não poderiam ser aproveitados nessas unidades de saúde? Infelizmente não. O Congresso Nacional, quando legislou sobre o programa Mais Médicos, estabeleceu claramente que os médicos do Mais Médico, não o brasileiro que tem diploma validado porque ele tem pleno exercício da medicina, mas os demais que compõem a maioria dos médicos do programa, os cubanos, os brasileiros formados no exterior, os argentinos, os uruguaios, assim por diante, eles só podem atuar no posto de saúde para o qual eles receberam o registro provisório e só ali podem exercer a medicina. A não ser que haja uma alteração da legislação federal que possa também conceder a autorização para que eles possam atuar nas UPAs, o que não foi feito até agora, e exigiria uma mudança no Congresso Nacional da lei que criou o Mais Médico, eles estão impossibilitados. Nós estamos acompanhando com muita preocupação, mas ao mesmo tempo com muita confiança na determinação, no compromisso do prefeito de Bauru, no secretário municipal de saúde de Bauru e de outras cidades que hoje enfrentam dificuldades para conseguir colocar médicos nos prontos-socorros. E isso ocorre claramente porque o Brasil vive uma situação de pleno emprego na medicina. Não são apenas as condições de infraestrutura ou inexistência de carreira, como muitas vezes é alegado. A verdade é que nós vivemos uma situação de pleno emprego, ou seja, o número de postos de trabalho para os médicos é maior do que o número de médicos atuando no mercado de trabalho. Hoje nós temos 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. A Argentina tem 3, Uruguai tem 3, Portugal e Espanha 4, o Reino Unido 2,7. Ou seja, nós temos 384 mil médicos atuando no Brasil hoje. Nós precisaríamos, para chegar ao mesmo padrão do Reino Unido, que tem 2,7 e um sistema universal e bem organizado de saúde, que seria uma referência para nós, que ter 600 mil médicos, número que atingiremos em 2026 com essas 11.500 vagas novas que estamos abrindo em Faculdade de Medicinas, inclusive aqui em Bauru. É por isso que é importante entender este ato de abertura da Faculdade de Medicina de Bauru como um mecanismo importante para ajudar a solucionar os problemas que nós enfrentamos hoje. E a Prefeitura de Bauru está buscando mudanças do ponto de vista da gestão, novas modalidades de contratação e assim como Bauru, outras grandes cidades do país têm esta dificuldade, mas nós juntos haveremos de superá-las para ajudar a atender bem a população na rede de urgência e emergência quando ela não puder ter o seu caso definitivamente bem atendido e resolvido no âmbito da atenção básica pelos médicos da saúde da família, da atenção básica do programa Mais Médicos. Para isso servem as UPAs, para isso servem o SAMU e nós estaremos apoiando a Prefeitura de Bauru a superar essas dificuldades. Um importante braço da saúde brasileira está nos hospitais filantrópicos, principalmente nas Santas Casas, que o senhor talvez conheça tão bem, que é uma das Santas Casas mais procuradas, é a Santa Casa de Santos. Mas as Santas Casas e os hospitais filantrópicos estão com o pires na mão. O que fazer para reverter essa situação? Porque eles reclamam muito do repasse das tabelas do SUS, que não se altera há muito tempo, não se alteram, e que não tem uma visão no fim do túnel para essa situação. O que é que o senhor diz como ministro para essa gente que vive fazendo pastelada, churrascada, para que as portas dos hospitais, deste braço do Ministério da Saúde, do governo da República, do governo estadual, do governo municipal, seja melhorada com uma situação que poderá talvez um dia ser revertida? Bom, em primeiro lugar, que uma instituição filantrópica que se propõe a ser filantrópica precisa, de fato, manter o seu caráter comunitário. Então, faz parte, sim, ela conseguir obter recursos de doações da sociedade para ajudar a atingir os seus objetivos. Isso na área da saúde, da assistência social, da educação, sempre é uma característica da filantropia. Caso contrário, nós não precisaríamos de instituições filantrópicas. Em segundo lugar, eu digo isso com toda a convicção, não é verdade que as instituições filantrópicas do Brasil não têm sido apoiadas fortemente pelo governo federal.
Não é verdade que a tabela do SUS não é reajustada. Desculpa, eu gostaria que não é de uma outra vinda do senhor, eu reuni aqui 200 provedores da região que contestam isso que o senhor está dizendo. E eu contesto e eles com aqui dados. choram, lamentam e informam com números, com estatísticas que eles vêm aqui para falar sobre isso. Lamentavelmente, eu estou com o senhor, não sou técnico, não sou nenhum responsável por essa área, mas vejo e ouço o choro e a lamentação de todos eles. Eu respeito a todos, mas eu sou ministro de Estado da Saúde, eu tenho responsabilidade pelo que eu afirmo. Hoje, 80% do que uma Santa Casa recebe para cada procedimento a mais da tabela se dá por incentivos de contratualização. Não é verdade que a tabela hoje do SUS seja a principal fonte de remuneração das Santas Casas, em particular as Santas Casas do Estado de São Paulo, que são remuneradas pela tabela, recebem um incentivo de contratualização para que possa, inclusive, sair da lógica de pagamento só por procedimento e remunerar a qualidade. E quando ela aumenta seu atendimento ao SUS, ela pode chegar a 80% a 100%. Vou dar o exemplo da Santa Casa de São Paulo, que recentemente viveu uma crise nacional. Ela recebe 2,7 vezes a tabela do SUS para cada procedimento que faz. Então é preciso ter muita clareza. Eu aceito o seu desafio para estar aqui presente, conversando com os provedores das Santas Casas, com os dirigentes das Santas Casas, dizendo o seguinte: as Santas Casas precisam ser apoiadas? Precisam. São importantíssimas, fazem parte do nosso Sistema Nacional de Saúde, devem merecer todo o nosso apoio e é isso que nós temos feito. 1 bilhão e 600 milhões de reais este ano serão remunerados às Santas Casas, às 700 Santas Casas em todo o Brasil, tá certo? Para além da tabela, só como incentivo à contratualização. Nós temos feito reajustes de procedimentos, inclusão de novos procedimentos e não estamos priorizando a tabela do SUS, porque entendemos que essa é uma maneira perversa de pagar as Santas Casas. Agora, as Santas Casas, como todas as instituições públicas e privadas, têm que investir na qualificação da gestão, na profissionalização da gestão, no enfrentamento das dificuldades que tem com seus corpos clínicos, tá certo? Porque tem muita dificuldade na relação entre médicos e a direção das Santas Casas, e é um assunto muito mais complexo que merece ser debatido a fundo e não apenas se contrapondo uma visão em detrimento de outra. Ou seja, há muitas leituras que precisam ser feitas quando se discute o problema das Santas Casas. Porque nós temos Santas Casas hoje no Brasil que trabalham com a colaboração da comunidade sempre, com a gestão mais qualificada, tá certo? Cumprindo um papel importantíssimo e muito ajustadas do ponto de vista econômico e financeiro. Não sobra dinheiro, tá certo? Mas elas não vivem o tempo inteiro com o pires na mão. Outras, historicamente, tiveram dificuldades, investiram em plano de saúde e depois se arrependeram, tiveram gestão que fizeram endividamento. Eu quero destacar 2 medidas que o governo da presidenta Dilma tomou, que foram importantíssimas, reivindicação da Confederação das Santas Casas e que estão disponíveis. Em primeiro lugar, o refinanciamento através do ProSUS de todas as dívidas fiscais. Todas as dívidas fiscais. Neste momento, nós temos cerca de 300 Santas Casas que já renegociaram suas dívidas e vão pagar em 15 anos, principalmente em serviços ao SUS. E uma outra demanda que eles nos pediram, que nós encaminhamos e que tem sido fundamental, que é o acesso a linhas de investimento do BNDES para renovação tecnológica, compras de equipamentos, reforma, modernização, que estão sempre condicionadas também a um esforço de modernização gerencial. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de, numa próxima oportunidade, aprofundar esse debate, porque particularmente o Estado de São Paulo, tá certo? E eu não só sou de Santos, mas nasci na Santa Casa de Santos, a primeiro hospital do país, conheço muito bem como funciona e as dificuldades e o quanto são importantes, imprescindíveis e devem ser apoiadas as Santas Casas. Mas nós não podemos deixar que este tema entre na agenda política, como tem entrado recentemente, por dirigentes políticos de certas forças que têm utilizado esse tema para jogar a população contra os provedores das Santas Casas, os provedores das Santas Casas contra os gestores municipais, estaduais e o Ministério da Saúde, porque isso não condiz com a realidade. Santas Casas é assunto sério, que merece ser tratado de forma séria. Ministro, está acabando o nosso tempo.
Eu queria agradecer a sua presença e rapidamente perguntar. Aliás, está aceito o desafio que Vambora. eu faço ao senhor, mas depois da eleição, viu? Sem esse negócio de política no meio. Nós vamos falar tecnicamente com projetor, com gestores, com administradores e com provedores. Quanto é que o Ministério repassa para a saúde aqui em Bauru e quais são os critérios dessa distribuição? Olha, os critérios são muito variáveis. O sistema de financiamento do SUS, ele tem vários mecanismos de definição. Parte é feito per capita, ou seja, pelo número de habitantes, parte é feito pelo tipo de programas que a prefeitura adere, quantas equipes de saúde da família tem, como é que funciona, se aderiu à UPA, saúde mental, e parte pela produção dos seus serviços. O ano passado, apenas fundo a fundo, sem contar convênios e sem contar o que nós transferimos para o governo do Estado de São Paulo, foram 55 milhões de reais. Nesses 8 primeiros meses já foram 35 milhões de reais transferidos para a cidade, para a prefeitura, para o Fundo Municipal de Saúde de Bauru, o que daria alguma coisa equivalente para a Prefeitura de Bauru, em torno de R$ 285 per capita por habitante ano. Já em relação ao Estado, a gente chega a alguma coisa em torno de mais 100, 120 reais, dando um volume de recursos que tem ajudado e complementado os valores que as prefeituras da região e a de Bauru e o governo do Estado têm aplicado em saúde. Até porque o SUS ele é um sistema que gira através do cofinanciamento entre as 3 esferas de governo. Ele não é atribuição de uma das esferas específicas. E nós esperamos poder aperfeiçoar cada vez mais, inclusive aumentar o gasto, porque a população envelhece cada vez mais, sofre cada vez mais de doenças crônico-degenerativas e que requerem cuidado continuado durante toda a vida, requerem mais exames, mais internação, mais médicos e, portanto, este é um tema da agenda do nosso país, dos mais importantes. Eu queria agradecer a oportunidade, para finalizar, de estar aqui com você, de ter a oportunidade de conversar com o seu telespectador, não só de Bauru, de Jaú, mas de todas as cidades que compõem a região. Deixar um grande abraço nesse dia tão importante para Bauru, em que a gente comemora a abertura da Faculdade de Medicina, e me disponibilizar para estar em uma outra oportunidade participando desse debate, desse programa tão respeitado e tão visto por tanta gente nessa região. Um abraço forte. Gostei muito da entrevista com o ministro Arthur Chioro, que gentilmente se deslocou aí num trabalho hercúleo do secretário da Saúde e do prefeito de Bauru para que o senhor estivesse aqui nos estúdios da TV Prevê, uma televisão preocupada com todos os assuntos que envolvem esta cidade e o Centro-Oeste paulista. Muito obrigado e até amanhã neste mesmo horário.